Olá, boa noite. A reforma da Previdência avançou nesta quinta-feira. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do relatório do deputado Samuel Moreira. Os parlamentares continuam reunidos na comissão, analisando os destaques do texto. A proposta vai ainda para o plenário da Câmara dos Deputados e depois vem para o Senado. O parecer do deputado Samuel Moreira traz algumas modificações, mas preserva as diretrizes da proposta original do governo Jair Bolsonaro. A expectativa de economia com a reforma é de cerca de R$1 trilhão em 10 anos. Essa é uma oportunidade para todos nós sermos garantidores do pagamento das aposentadorias, garantidores de um futuro para os jovens que possam ter um sistema de aposentadoria. Sem a reforma, aqueles que têm mais dificuldade terão menos chances. Nós precisamos fazer a reforma. Essa reforma não é para o governo. Nós não somos do governo. Essa reforma não é para a oposição. Essa reforma não é para a esquerda nem para a direita. Essa é uma reforma pelo país. O texto aprovado traz as seguintes mudanças. Quanto à idade mínima de aposentadoria no setor público e privado, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Para professores, 60 anos para homens e 57 para mulheres. Em relação ao tempo de contribuição, para o setor privado, 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. E para o setor público, 25 anos para ambos os sexos. Quem já trabalha e recolhe o imposto entra na regra de transição. A idade mínima começa em 61 anos para homens e 56 anos para mulheres, subindo 6 meses a cada ano. Um dos pontos que ficaram de fora do relatório foi a previsão de que a reforma também valesse para servidores estaduais e municipais. Nesta semana, o presidente do Senado afirmou que essa inclusão deve acontecer durante votação no plenário da Câmara, para onde o texto segue agora. A previsão é de que o plenário da Câmara vote a proposta de emenda à Constituição ainda antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Para ser aprovada, são necessários 2 turnos de votação, com pelo menos 308 votos favoráveis em cada. Depois disso, a PEC vem para o Senado e passa pela análise da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário. No Senado, o combate à corrupção foi tema de discursos em plenário nesta quinta-feira. O senador Romário lamentou a situação do Rio de Janeiro após os Jogos Olímpicos de 2016. Mais de 41 bilhões de reais foram gastos com os aditivos de sempre, em obras, arenas e equipamentos cujo funcionamento precário não atendem mais a população como prometido antes dos Jogos. O chamado legado olímpico, decantado aos 4 ventos como a solução dos nossos problemas, hoje é apenas um retrato sombrio e rasgado na parede. Um canto de sereia forjado por muitos que encheram os bolsos de dinheiro, como vem demonstrando a cada dia o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Polícia Federal. Já o senador Lazier Martins comentou o depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, à CPI do BNDES da Câmara dos Deputados. As revelações de Palocci podem ter até surpreendido alguns, mas é claro que não são de estranhar, considerando as transferências diretas do Tesouro Nacional ao Banco Estatal, voltados para empresários corruptos e governos ditatoriais no exterior, a serviço do enriquecimento de corruptos e de um projeto de poder que pretendia se perpetuar, tudo em prejuízo do povo brasileiro. Para o senador Ângelo Coronel, o combate à corrupção é fundamental, mas é necessário também se concentrar na
na retomada do crescimento econômico. Essas pautas hoje de combate à corrupção são úteis, são importantes, mas o Brasil está emperrado, a indústria está parada, o desemprego está aí com mais de 13 milhões de desempregados nesse Brasil. Eu vejo na Bahia o estaleiro de Paraguaçu, que tinham 6 mil empregos diretos, literalmente fechado, que nem segurança tem. E o senador Chico Rodrigues defendeu a Operação Lava Jato e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que nós temos percebido é a negação permanente da Lava Jato por aqueles que, na verdade, defendem os que estavam absolutamente mergulhados na Lava Jato. Está aí, o Palocci ontem, simplesmente, ele abriu uma caixa preta. E será que foi o ministro Sérgio Moro que foi obrigar ele a falar tudo aquilo que ele falou, dos desvios do BNDES? O senador Randolph Rodrigues, líder da Rede, apresentou o requerimento hoje na Secretaria-Geral da Mesa para que os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes, esclareçam se órgãos do governo estão investigando o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. Glenn divulgou conversas entre Moro, na época em que ele era juiz, e o procurador Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato. O requerimento tem que ser lido em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os ministros têm 30 dias para prestar esclarecimentos. Os decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o porte de armas foram rejeitados pelo Senado, mas existem 18 projetos de lei tramitando na casa sobre o assunto. Na audiência desta quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça ouviu atiradores esportivos e caçadores. Hoje, a posse de armas no Brasil é permitida para o cidadão comum. Mas para comprar uma arma é preciso seguir algumas regras, como idade mínima de 25 anos, ocupação lícita e residência fixa. Além disso, é necessário passar por uma avaliação para a comprovação da capacidade técnica e psicológica de manusear uma arma. Já o porte, que é a autorização para que a pessoa ande armada fora de casa ou local de trabalho, é restrito aos profissionais de segurança pública, membros das Forças Armadas, policiais e agentes de segurança privada. Na audiência realizada na Comissão de Constituição e Justiça, atiradores esportivos e caçadores, que também têm o porte autorizado, defenderam os decretos do presidente, que aumentavam o limite individual de armas e munições. Mas nós precisamos sim ter uma liberdade maior para comprar a maior quantidade de armas. Os atiradores de nível 1 não deveria existir essa quantidade de 4. Eles têm 4 modalidades, 4 armas, é muito pouco. Mas nós temos muito mais modalidade do que isso. Para quem não atira, acha que 500 munições é muita coisa. Eu, esse final de semana, treinando a minha capacidade técnica para eu poder controlar javali, eu atirei 600 munições, dei 600 tiros. Como é que pega 500 por ano? Os representantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Sou da Paz disseram que a atividade de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores é legítima, mas afirmaram que a ampliação de limites é um risco. Existem pesquisas realizadas com os Ministérios Públicos Estaduais, 2 CPIs do Congresso Nacional, uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e todas são uníssonas em indicar que a maior parte, a grande maioria das armas com que os crimes são cometidos tem origem legal. Elas foram roubadas, furtadas, desviadas, de alguma forma perdidas pelo dito cidadão de bem que legitimamente comprou sua arma com objetivo legítimo de defender sua família e por alguma situação, como a Michele colocou, o efeito surpresa, acabou perdendo a sua arma e que, ao final, essa arma é adquirida por criminosos. Em relação ao tiro esportivo, os caçadores têm razão de defender a sua categoria, a moralidade, a honra da sua categoria, né? E acho que isso em nenhum momento é razão de ataque, mas acho que não dá para a gente não ter claro que existe, muitas vezes, essa possibilidade de desvio da arma legal para esse mercado do crime, para esse mercado ilegal. Representantes de associações de profissionais da área de comunicação participaram nesta quinta-feira de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Eles apontaram soluções para evitar que notícias falsas sejam compartilhadas na internet.
As fake news são notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais. Uma pesquisa feita no Canadá mostrou que quase 90% das pessoas admitiram já ter acreditado em pelo menos uma dessas notícias. O impacto delas e como combatê-las foi um dos assuntos discutidos em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Para a Federação Nacional dos Jornalistas, a denúncia e remoção do conteúdo falso não é o caminho para combater as fake news. A denúncia, a remoção e a responsabilização pela justiça, pelas plataformas, se elas têm esse viés que prejudica e esbarra na liberdade de expressão, o grande caminho, que não pode também ser abandonado 100%, precisa ser por meio da educação. Então, a contra-informação, o contra-argumento é um dos pilares novos para combater a fake news. Os convidados também argumentaram que autoridades não devem chamar de fake news qualquer notícia apenas por discordar da imprensa. Não é legítimo que alguns atores políticos, as instituições públicas, passem a usar o argumento da fake news para desqualificar qualquer informação que não seja de seu interesse. Não podem usar da sua posição de autoridade, da sua visibilidade pública para deslegitimar quem faz comunicação, e também quando acontecem casos de ataques a comunicadores, quando acontecem violações à liberdade de expressão, essas autoridades públicas têm a responsabilidade e a obrigação de condenar veementemente isso. E lembraram que a criação da CPI das fake news pelo Congresso vai auxiliar no debate sobre o tema. Eu acho ótima essa CPI, porque traz a questão à tona. Temos que discutir, temos que refletir, temos que ver como enfrentar esse tipo de coisa, entende? Porque isso desvirtua a democracia. Segundo a Universidade de Oxford, mais de 50% hoje já do tráfego de informações na rede é feita por robôs. A diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, Ângela Brandão, destacou que informação de qualidade é essencial no combate às fake news e que o Senado está fazendo a sua parte. É preciso que o nosso discurso, a nossa voz, seja sempre do fortalecimento do que eu chamo de um ecossistema midiático forte. E por que eu falo um ecossistema midiático forte? Porque isso não significa só uma mídia tradicional forte, mas sim a presença de grandes atores midiáticos, a presença de uma mídia pública, a presença de uma mídia como a do Senado Federal, que visibiliza de alguma forma o que ocorre do Senado, de uma forma bem imparcial e bem abrangente, bem transparente. E a Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Fronteiras Brasileiras. O grupo vai acompanhar políticas públicas, realizar eventos e audiências sobre a faixa de 17 mil quilômetros de fronteiras que o Brasil possui com 10 países. Um dos objetivos é ajudar a enfrentar desafios da mobilidade, segurança e integração com os vizinhos. O assunto seguiu para a comissão diretora do Senado. A Rádio Senado está presente oficialmente a partir de hoje em mais 4 capitais brasileiras. Aracaju, Belém, Boa Vista e Maceió agora podem sintonizar as transmissões do Senado direto de Brasília. As novas emissoras se juntam a outras 10 capitais com um público potencial de 20 milhões de ouvintes. Uma solenidade hoje pela manhã em Brasília marcou esse momento. Para os senadores, a ampliação da Rádio Senado vai levar aos brasileiros informação de qualidade sobre os trabalhos do Congresso Nacional. Rádio Senado, TV Senado são produtos de alta segurança e qualidade. Você permite ao eleitor lá no seu estado, lá no seu município, acompanhar diretamente a realidade do parlamento, ver aquilo que acontece efetivamente e fazer aquilo que a democracia exige, uma comparação de atitudes, uma análise qualificada daquilo que o parlamento faz, e o Senado vai no caminho certo. Às vezes viu o mandato de senador muito distante da realidade do cidadão, muito longe. E o eleitor, se você perguntasse a ele qual é o sentido que fazia do mandato do senador, talvez não soubesse responder. A gente precisa quebrar esse paradigma e aqui está a ferramenta, não é? Que vai nos ajudar a fazer com que o mandato do senador tenha sentido para o eleitor. O segredo de ouvir a Rádio Senado é este, em que você tem a certeza que está tendo notícias verdadeiras, notícias
sérias, notícias sem maquiagem. E aqui onde nós estamos é onde o país é discutido. Então, todos os dias aqui tratamos de vários temas que dizem respeito ao povo brasileiro. Então, esta forma de comunicação é a forma mais confiável que existe, é o contato direto, através do rádio, através da fonte. Então, nós estamos no Senado, falando pela Rádio Senado, diretamente para o cidadão. É preciso confiança no futuro. E é isso que a Rádio Senado tem como proposta. Mostrar a cada um, levar os programas, as notícias, de que aqui há uma preocupação em se construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo. A série sobre o trabalho do futuro traz hoje um exemplo de como é importante o ensino universitário sair da teoria e buscar soluções criativas na experiência do cotidiano das empresas. O trabalho em conjunto e a troca de ideias nunca foram tão importantes quanto agora na quarta revolução industrial. A busca de soluções criativas passa pela relação entre as pessoas e atenção ao que elas dizem. Disputar a atenção com entretenimento e redes sociais disponíveis a qualquer hora é uma tarefa quase impossível. Ao mesmo tempo, este professor percebeu que era urgente romper a distância entre a sala de aula da universidade e os desafios do mundo do trabalho. Na quarta revolução industrial, mas sobretudo na economia digital, economia do século XXI, economia do conhecimento, seja qual for o nome, o que a gente precisa é, basicamente, fazer o contato com o outro, criar condições de fato para que o conhecimento científico, né, chegue à vida das pessoas, seja acessível às pessoas, porque aí sim gera transformação. A inovação na indústria 4.0 nem sempre exige equipamentos sofisticados de última geração, mas ela com certeza passa por mudança de comportamento e atitude. Nossa equipe foi checar como isso funciona na solução de problemas dentro de uma grande empresa. Design Thinking é uma abordagem de solução de problemas, que você visa muito o consumidor, o cliente, o usuário no centro daquilo. Então, você traz ele para co-criar com você, porque fica uma solução muito mais personalizada e tangível para esse cliente, para esse usuário. Isso é a construção de ideias, né? É um dos nossos passos para construir as soluções. É, sim, você fazer um brainstorming ou coisas assim, colocar as principais ideias no post-it e sair colando justamente para ficar mais visual e facilitar todo mundo entender o problema como um todo. Nosso foco é produzir alguma coisa, né? O Exídio conduz os alunos dele a produzirem soluções para problemas levantados pelos Correios. Mas dentro disso as pessoas, se a inovação a gente está falando em criatividade, está falando em participação, e aí você precisa ter liberdade mesmo dentro disso. Foco, mas com liberdade. Né? Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! O plenário do Senado aprovou proposta de emenda à Constituição que inclui a proteção de dados entre os direitos individuais previstos na Constituição. Para a relatora do projeto, senadora Simone Tebet, com o avanço da tecnologia, os dados dos brasileiros estão cada vez mais vulneráveis. Qual a importância da proteção de dados ser um direito individual fundamental previsto na Constituição? Primeiro lembrar que a Constituição ela já é balzaquiana, né? Tem 30 anos e ninguém previa aquela época que nós teríamos um avanço tão grande na tecnologia a ponto de termos hoje dois mundos, né? Nós temos o mundo em que vivemos, a nossa realidade, e temos o mundo virtual. E devemos nos proteger de ambos, seja no mundo real, seja no mundo virtual, nós temos que estar sempre ali nos defendendo. No caso da internet, das redes sociais, nós estamos vendo que no Brasil e no mundo, cada vez mais se precisa de uma legislação para nortear regras de comportamento, de bom comportamento. E o senador Eduardo Gomes foi muito feliz quando ele apresentou essa PEC, quando ele percebeu que nós estamos evoluindo, quer dizer, nós estamos no mundo reverso ao que nós avançamos durante o tempo. A
há mais de Como 200... se fosse do processo civilizatório, na internet andou para trás. Andou para trás. Há quase 200 anos, nós proclamamos lá, em 1789, né, igualdade, liberdade, e aí viemos um avanço. A ONU, em 1948, pós uma barbárie da guerra, estabeleceu direitos muito específicos do indivíduo, a proteção, a vida privada, que ninguém pode ser invadido na sua individualidade, tem que se preservar os dados, a família, né, e o direito à inviolabilidade da própria correspondência na época. E a Constituição de 88 também veio nesse sentido. Só que com o avanço da tecnologia, rede social, internet, nós estamos presenciando cada vez mais uma invasão do direito à privacidade. Da nossa informação. Então, nós hoje ou somos objeto de mercado, onde os nossos dados ficam nas nuvens e, consequentemente, ficam à disposição de todos, né? E esses dados são entregues a empresas privadas, ou nós ficamos, muitas vezes, à mercê do ilícito, do crime, de hackers que invadem as nossas redes sociais ou que invadem os dados que estão nos nossos bancos, na nossa nuvem, ou mesmo lá arquivado no nosso celular, no nosso computador, e acabam com isso expondo a público uma situação. O projeto é muito claro, ele coloca que além dos direitos fundamentais, que são sagrados na Constituição, a vida, a liberdade, a propriedade e etc., e também agora o direito à correspondência, né, a privacidade da sua correspondência, nós também temos resguardado na Constituição o direito à proteção de dados pessoais, inclusive os dados digitais, ou seja, das redes sociais, da internet, do computador. Senadora, essa questão do mundo virtual ter nos transformado em objeto de mercado, que a senhora falou na tribuna, repetiu aqui, né? Como é que isso acontece e quais as consequências para todos os cidadãos? Porque a sensação que eu tenho é que algumas pessoas não percebem que existe consequência. Nesse aspecto, vamos dar um exemplo, então, para facilitar, ou dois exemplos muito rápidos, né? Você vai na internet para poder querer saber o preço dessa blusa que você provavelmente tenha comprado numa loja física, mas vamos supor que você acessou a internet para ver o preço dessa blusa e você comprou pela internet. Você queria uma única blusa, né? Você vai no mesmo dia ou nas próximas 24 horas ter oferecido a você um guarda-roupa completo por lojas, marcas que você nunca ouviu falar. Mas espera aí, você acessou um site para ver o preço de uma loja, ou procurou em vários, você tem uma rede ali dentro, interligada, em que as suas informações, o seu nome, o seu CPF, ou o seu tamanho, a cor predileta, já foi distribuída para N lojas que você nem conhece. Então, é uma invasão de privacidade, você fica recebendo informações que você nem quer. Vamos para um caso mais grave. Você vai numa farmácia com um remédio controlado e você tem que deixar lá o seu nome, CPF, porque a receita fica. Ele vai e coloca no computador. Aquele computador tem as informações da sua vida, da sua saúde. Aqueles dados podem ser compartilhados com os planos de saúde. Fala assim, não, mas a Renata, ela usa um remédio controlado para hipertensão, a família dela, pelos dados aqui, é cardíaca, ela pode vir a morrer cedo, então o plano de saúde dela vai ser mais caro do que o plano de saúde normal para a idade dela, lá, seus 20, 30 anos de idade, seja lá o que for. Então, são as informações que são compartilhadas sem a autorização do titular. Quer dizer, eu tenho direito, há um que chama de quarta geração do direito, né? Eu tenho direito a ser esquecido. Né? Eu quero direito de ser esquecido, eu quero ter direito à minha privacidade. Eu tenho no meu computador a minha senha, eu tenho no computador os dados. Eles não podem ser utilizados, seja pelo mercado, seja por hackers, que aí é de uma forma ilícita, sem ter uma punição para isso. Senadora, no relatório a senhora disse que a proteção de dados se tornou um grande desafio para os legisladores, não só no Brasil, mas no mundo, né? Por quê? É porque é um mundo desconhecido, um mundo onde nós estamos tendo que nos últimos 2 décadas, né, nos adaptar a ele e correr atrás da legislação, né, do tempo perdido. Vamos lembrar que isso começou a ser discutido em 1995 na União Europeia e só também relativamente recente eles criaram um bom regulamento de proteção de dados. Estados Unidos, América Latina e o Brasil em 2014 com o Marco Civil da Internet, mas deixou meio que de lado, ficou meio uma lacuna em relação à proteção de dados meio no Marco de lado. Civil da Não, Internet? ele só tangenciou. Foi só o ano passado que nós criamos a autoridade que ainda vai valer a partir do ano que vem, a Autoridade Nacional, que é uma autarquia que vai ser criada para que a União, competência exclusiva dela, possa
criar uma forma de fiscalizar, controlar e, com isso, proteger o cidadão em relação à sua informação. Isso na Lei de Proteção de Dados, né? Na lei de 2018. A Lei Geral de Proteção de Dados. de 2018. A senhora avaliou a legislação internacional sobre o tema para elaborar o relatório? A inspiração do senador Eduardo Gomes foi a legislação da Comunidade Europeia? Eu acho que, claro que foi o direito comparado, mas mais do que isso, o que ele quis foi constitucionalizar. Para isso, a gente não precisa nem de estudar a legislação infraconstitucional. A partir do momento que ele criou um grande guarda-chuva, olha, ele não colocou em qualquer artigo da Constituição. Aliás, ele não fez uma lei. Ele colocou na nossa Carta Magna, que é a Constituição do Brasil, que todos são obrigados a respeitar. E mais, ele colocou num artigo, que é um dos artigos chamados cláusulas pétreas, que não podem ser depois, os direitos que são colocados lá depois não podem ser tirados, porque são direitos inalienáveis, direitos realmente fundamentais do cidadão. Então, uma vez colocado no artigo 5º, depois você não pode tirar um artigo como esse, porque já passou a ser um direito do indivíduo ou mesmo de uma sociedade. Então, quando ele constitucionalizou, ele está mostrando para a sociedade brasileira, para as empresas privadas, para aquele que quer cometer um crime na minha conta bancária, na sua conta, olha só, esse é um direito constitucional do cidadão. Então, muito cuidado ao violá-lo, porque a partir de agora vão vir, aí sim, novas leis com uma regulamentação mais séria, com penas maiores, para aquele que violar o direito à individualidade, à privacidade dos dados de um cidadão. Senadora, a senhora também diz no relatório que foi difícil para o Brasil avançar na legislação sobre esse tema. Por que a senhora imagina que isso aconteceu? Primeiro porque... E está acontecendo ainda, né? Porque depois da constitucionalização ainda existe todo um arcabouço legal que precisa ser construído, né? Para ser considerado um direito realmente. Para ser tornado um direito. Eu acho que fundamentalmente, acho que não seríamos só nós, mas muitos países do mundo têm essa dificuldade. É um mundo novo. Nós estamos falando de 2 décadas, de 2 décadas, de 20 anos. Vamos lembrar que para a gente conseguir colocar como direito universal da humanidade, o direito à inviolabilidade, o direito à inviolabilidade da sua privacidade, o direito à proteção da sua correspondência, do sigilo telefônico, do sigilo bancário, nós levamos aí, não levamos décadas, nós levamos séculos, né? Agora, em menos de 20 anos, estamos diante de uma nova realidade que vamos precisar conhecê-la até para ter uma boa legislação. O importante é que está lá. A PEC foi aprovada em 2 turnos aqui, agora vai para a Câmara, foi por unanimidade, é importante dizer, foi um avanço que a legislação deu a favor do cidadão brasileiro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.